Boa noite a todos. Muito bom poder estar aqui, principalmente para falar da palavra do nosso Deus. Eu vou começar com a leitura do nosso versículo, que está em Gênesis, capítulo 11, lá no início da Bíblia. Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E nós vamos fazer a leitura então. A palavra de Deus diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer agora, e não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Podem sentar. Eu sei que esse versículo não é novo e eu inclusive já usei ele numa pregação, mas hoje eu quero falar especificamente dele e dar, vamos dizer assim, uma continuação no estudo que o irmão Ari fez na última pregação. O título da mensagem é: Não há restrição para o homem. Esse é o título da mensagem, esse é o texto-chave. Não há restrição para o homem. Foi o que Deus disse no final do versículo 6. E não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então eu usei esse trecho como título. Bom, agora eu gostaria que nós usássemos a nossa imaginação. Por quê? Você consegue, por exemplo, imaginar aqui como era o mundo neste tempo? Será que você consegue tentar voltar? Alguns até por questão de filmes, né? Porque a realidade de muitos aqui já nasceram na era da internet, já nasceram na era do celular, né? Vocês não conhecem nada do mundo sem isso. Eu posso dizer para vocês que eu nasci antes de tudo isso acontecer. Eu não tinha celular, não tínhamos computador, internet muito menos. Quando a internet surgiu, era discada. Vocês não sabem nem o que é isso, muitos de vocês não sabem o que é isso. Mas eu gostaria que vocês agora imaginassem, agora aqui, como era esse tempo. Como era? Os homens ali começaram a fazer tijolos. Hoje, quando nós falamos em tijolos, nós pensamos logo numa cerâmica, que tem aí uma produção grande. Aqui não tinha isso. Aqui não tinha. É claro que os homens já eram dotados de inteligência, Deus havia dado a eles inteligência. Nesse tempo não havia saneamento básico, não havia energia elétrica, não havia carros, nem estradas ou rodovias, não havia avião, não havia leis. Então, só para que vocês pudessem imaginar esse tempo. E olha só o que Deus falou do homem. Olha o que Deus disse do homem exatamente nesse tempo.
Deus já sabia que não havia restrição para o que os homens queriam. Ali, o povo começou a se aglomerar, começou a se multiplicar sobre a terra, virou uma grande nação, como nós vimos aqui. Começaram a edificar uma cidade e no centro da cidade uma torre. Mas agora eu quero que vocês voltem para a nossa época, para os nossos dias atuais, para a nossa geração, para as facilidades que nós temos. Quero que você volte agora para o nosso tempo atual, irmãos, para que vocês possam ver, e principalmente os jovens que não viveram aquela época, possam pelo menos imaginar. Aquilo lá era verdadeiramente uma idade da pedra. Eles ainda não tinham inventado muitas coisas, havia muitas limitações. Eu dividi a nossa mensagem hoje em 4 pontos breves. Nós vamos falar um pouco da globalização, um pouco do mundo. Terceiro ponto é caminho sem volta. E o quarto ponto, perseguidos, mas não desamparados. A globalização. Eu sei que nós vivemos numa cidade do interior do estado de São Paulo. Apesar que por ser uma cidade pequena, para mim ela já tem muitas coisas que, né, de cidade grande, vamos dizer assim. Só não tem mesmo aí, eu não sei se vocês, alguns já moraram em São Paulo, alguns já foram visitar São Paulo, mas eu tenho certeza que talvez muita gente daqui ainda não foi para São Paulo. Não estou dizendo aqui dentro da igreja, mas talvez da cidade, não foram para São Paulo, para ver como que é um trânsito, para ver como que é pegar o metrô na hora que o pessoal está saindo do trabalho ou vindo para o trabalho. Aquilo parece um formigueiro, e é igualzinho, porque entra num buraco, tudo em fila, aquele monte de gente que... Tem tanta gente que para se você não tomar cuidado, você vai passar por cima de um. Isso daí hoje é nos grandes centros, não é só São Paulo, existem muitas cidades que tem muita gente, mas muita gente mesmo. Bom, irmãos, uma coisa nos mostrou a questão dessa pandemia, por isso que vocês estão todos de máscara. O que a gente pode tirar e o que a gente pode ver nessa questão? Isso nos mostrou o quanto nós estamos globalizados. Por quê? A doença surgiu do outro lado, verdadeiramente. Eu não estou, digamos assim, né, usando uma metáfora, não, é do outro lado do mundo. E quando a gente piscou o olho, todos estão de máscara. Tinha começado o ano, isso aconteceu em março, nós já estamos no final do ano. Eu sei que aconteceu em março porque marcou. Eu fiz aniversário no dia 12, no dia 13 começou a pandemia. Então, ficou registrado para mim. 13 de março, e até agora nós estamos aí, né? Abre, não abre, o comércio, sai, não sai. Acho muito engraçado os artistas falando, fique em casa. Para eles é fácil falar. Nós trabalhamos. Vi esses dias um caminhoneiro falando, né? Diz que a Ana Maria Braga saiu com um colar de arroz, anel de arroz. E o pessoal falando, né? Lá, não sei o quê. E o caminhoneiro falou, gente, eu não consegui ver porque eu trabalho. Ana Maria Braga passa justamente na hora que nós estamos trabalhando. Quem está assistindo Ana Maria Braga está em casa.
Eu trabalho. Bom, resumindo, o que eu quero dizer com isso, né? Saído um pouco do foco. A globalização, as coisas aconteceram do outro lado do mundo e nós estamos aqui, todo mundo se precavendo com o que aconteceu lá do outro lado do mundo. Então o mundo está globalizado. Está globalizado, porém, outras coisas também aconteceram. Quais foram as outras coisas que aconteceram? Alguém aqui precisou renovar a sua carta de motorista? Vamos ver, erga a mão aí, fora eu precisei. Vai saber. Alguém precisou imprimir o documento do seu veículo? O que eu estou querendo dizer com isso? Os órgãos do governo não funcionam mais. Não funciona. Você vai lá, mal você é informado. Tudo passou a ser digital. Então, o que aconteceu com isso? A pandemia também agilizou o mundo na questão digital. Antigamente era um nojo para você imprimir o documento, que não sei o que. Agora o documento, você vai lá, você imprime, você faz, você mesmo marca o exame médico, você vai, enfim, você faz tudo. Isso não é só na renovação da carta, nem na renovação do documento do carro. Em outras áreas também estão acontecendo a mesma coisa, vinculada ao governo. Isto mostrou para nós também o quanto o mundo está corrupto. Por quê? Porque ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre porque sofreu um acidente, tudo que morreu é Covid. Porque eles querem ganhar dinheiro com isso. Então, muita coisa está mostrando para nós a respeito desta pandemia, mas uma coisa que nós devemos ficar atento é sobre a globalização. Por que ficar atento? Porque sim, porque como Deus disse, não há restrição para o homem. A preocupação de Deus naquele momento era a aglomeração da população que estava crescendo e os homens estavam fazendo de tudo. E com a globalização hoje, isso vai acontecer novamente. Antigamente nós ficávamos sabendo das notícias, olha, talvez depois de 1 ano, 2 anos que a coisa aconteceu lá do outro lado do mundo. Hoje as coisas acontecem e nós estamos vendo online. O que Deus fez nesse dia para que os homens se separassem? Quem pode me responder? Confundiu as línguas. Isso hoje é empecilho para o homem? Talvez ainda seja, mas eu penso que não é. Assim como eu vi alguns balançando a cabeça, eu também penso que não. Bom, a Sandra mesmo atendeu um casal de haitiano, né? Nós temos vários aqui na cidade. De que forma? A pessoa falava e o celular traduzia. Não há restrição também quanto a isso. As pessoas estão indo para fora, uns ficam, têm mais facilidade para aprender a língua. Existem escolas hoje que ensinam as pessoas a falarem outras línguas. O mundo está de novo entrando naquele mesmo ponto de Gênesis que nós lemos, capítulo 11. O mundo está globalizado. A língua hoje também não é mais uma restrição para o homem. Cada dia que passa não é mais um problema. As pessoas vão se superando. Hoje, eu quero fazer uma aula de inglês, mas eu não posso sair de casa e ir para lá. O que aconteceu? Hoje na televisão o que mais fala
o que mais tem é a escola de inglês online. Eu não falo só inglês, tem muita gente que fala outras línguas. Os jogos online também, que os nossos jovens estão aí, eles conversam, eles sabem muitas vezes o que as pessoas estão dizendo, porque eles jogam com pessoas no mundo todo. Existe aí então uma globalização. Ah, mas e o dinheiro? O dinheiro também não é problema mais. Existe aí altos e baixos, mas o pessoal viaja do mesmo jeito. De vez em quando você vê alguém postando na internet, né? A Torre Eiffel atrás, alguns monumentos históricos aí atrás, pessoas da nossa cidade. Não há mais restrição. É claro que agora deu uma brecada por conta dessa pandemia, mas ela não vai. Se ela permanecer, você pode ter certeza que eles vão dar um jeito de mudar a situação para que as pessoas voltem a viajar novamente. Internet, irmãos, também ainda dentro da globalização, é outra forma de interação entre os homens. As pessoas hoje arrumam mais casamento pela internet do que presencial. Ah, você casou? Casei. Como você conheceu teu marido? Na internet. Isso é natural. Para o mundo é natural. Talvez você possa dizer assim: isso aí para mim eu não consigo aceitar. Mas para o mundo é natural isso daí. É comum. Simplesmente não há restrição. Não precisamos sair de casa para que nós possamos ter contato com o mundo. Talvez você ache: meu filho não sai de casa, meu filho é uma bênção. E o filho está se perdendo, porque a internet é uma janela para o mundo. Hoje em dia sair de casa não é o problema. Não é o problema. Tem pessoas que acreditam que vício só é beber, fumar, usar droga. Não. Tudo é vício. Se toma teu tempo, se você não consegue ficar sem, tudo é vício. A sociedade, ainda dentro do ponto de globalização, a sociedade, ela cada vez mais nos oprime, nos constrange, e muitas vezes a fazer o que nós não queremos fazer. E o que é pior, as igrejas por aí estão fazendo o quê? Estão pegando as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja. Eu ouvi isso uma vez numa pregação em São Paulo. Um pastor dizia: eles trazem as coisas de fora para dentro, santificam o negócio, aí está santo, aí faz aqui dentro da igreja. É a sociedade oprimindo e nos fazendo com que nós copiemos o que eles estão fazendo lá fora. E muitos estão, quando acordar talvez vai ser tarde. E quantas vezes você talvez não teve que ouvir uma coisa que você não queria? Quantas vezes você teve que participar de algo que você não queria por conta talvez do teu trabalho? É assim que acontece. E se a gente não faz, e se a gente não assiste, somos errados. Segundo ponto, o mundo. Para isso nós vamos ler 1 João 5,19. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 João 5,19.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está na onde? No maligno. O mundo todo está no maligno. Agora João 15:19, Evangelho de João. Quinze, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmão, você nutre alguma esperança que algum homem vai consertar o mundo? Você nutre alguma esperança de que as coisas vão melhorar? Politicamente falando, não politicamente também, porque a gente classifica que só a política é corrupta. A corrupção está em todo lugar. A corrupção está no homem. A corrupção está no mundo. Falamos mal dos políticos e muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, estamos aceitando propina também da mesma forma que eles. Ó, eu vou te dar um jeitinho, você quer? Ô, eu quero. Esse jeitinho é certo? Então talvez nós estamos fazendo a mesma coisa. A corrupção está no homem. E não há como acertar. Não tem como consertar tudo isso. Se dentro das igrejas, onde se deveria ter um só pensamento, tem controvérsia. As pessoas não querem saber de uma coisa, sai e vai para outro lugar, monta outra igreja ou faz outra coisa. Agora você imagina onde no mundo todo mundo tem direito. Como é que pode fazer uma coisa dar certo, onde todo mundo tem direito? Principalmente os bandidos. Como que o mundo pode dar certo? Como que assim, lá em cima, no nosso Supremo, né? Olha a palavra, Supremo, nós já identificamos que as pessoas lá são corruptas também, que elas tomam partido, que elas não fazem as coisas pelo povo. Como pode isso? Como pode dar certo isso? Morre um policial, ninguém vai atrás, mas se estão maltratando um bandido, está todo mundo de olho. Há uns tempos atrás, eu acho que eu já até falei sobre isso numa pregação, naquele encontro com Fátima Bernardes. Ela fez uma enquete para as pessoas responderem. Um bandido e um policial tomam um tiro. O bandido está mais ferido do que o policial. Quem você salvaria primeiro? O bandido tomou o tiro porque ele estava querendo tomar o tiro. O policial tomou um tiro porque ele estava fazendo o trabalho dele. Eu não pensaria duas vezes. Não preciso nem responder. Ah, mas você... Aí talvez alguém venha me recriminar. Talvez alguém vai chegar lá e falar para mim: você não pode dizer isso. Ah, como que um crente pode querer a pena de morte? Olha,
se eles infringissem a lei de Moisés e tivesse 2 ou 3 testemunhas, o que aconteceria com eles mesmo? Eram apedrejados, ou melhor, eram sentenciados à morte. Quem erra tem que pagar. O que você planta, você vai colher. É por isso que nós estamos vivendo num mundo complicado. E nós estamos falando do mundo. Já viram por aí o que as pessoas estão falando dos evangélicos, que se dizem fundamentalistas, que somos nós? Nós somos tratados como bandido, irmãos. Nós somos os errados da coisa. Sabe por que nós somos errados? Só porque nós não aceitamos certas práticas das quais eles fazem. Eu sou errado porque eu não aceito. Eu não vejo o evangélico na rua fazendo graça com certos tipos de coisa, mas vejo essa população que não aceita fazendo de tudo quanto é tipo de movimento obsceno, ofendendo as igrejas, as religiões, e se dizem certos e corretos. Este é o mundo que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. O mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Esta é a verdade. Terceiro ponto: caminho sem volta. O que é um caminho sem volta? Para isso nós vamos em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. E irmãos, eu quero, antes de começar a ler aqui, 13, 9. Marcos 13, 9. Segura aí. O que eu estou querendo mostrar hoje com a minha pregação, com o nosso estudo, com a nossa meditação na palavra de Deus? Olha, há muitos anos atrás, antes que Cristo nascesse, Deus olhou para os homens que estavam se ajuntando e viu que não havia restrição mais para o homem. Eles estavam se aglomerando, estavam fazendo o que eles queriam fazer. Hoje, nós vivemos a mesma coisa. O mundo, por conta desta globalização, o mundo, por conta da internet, está fazendo a mesma coisa que ocorreu aqui no passado. Mas Deus não vai vir aqui novamente confundir as línguas, não. Nós sabemos pela sua palavra o que vai acontecer. Ele não vai intervir novamente como ele fez no passado. Opa, peraí, ainda não é hora dessas coisas acontecerem. Peraí, confundiu as línguas, cada um foi para o seu canto. Foi ali que ele formou as nações, a separação, as divisões das nações. E aí deu uma sossegada. Mas ele sabia que o homem ia chegar aonde chegou. Onde nós estamos hoje, não há mais restrição para o homem. Não tem mais restrição para o homem. Os homens fazem o que querem. Você sabe o que acontece, o que é pior? Um faz aqui, outro lado do mundo apoia. Já escreve na internet: parabéns, é isso mesmo, ó, vamos para a rua, ó, faz um movimento aqui, vamos fazer um movimento hoje. Aí já aparece na televisão lá, hoje um movimento em Súdio, um movimento em Pereira Barreto, um movimento em Araçatuba, um movimento em São Paulo, um movimento em Belo Horizonte, um movimento, e vai indo. Aí esse movimento ganha força, vai para fora do país.
não há restrição para o homem. Por isso que eu coloquei o terceiro título como Caminho Sem Volta. Não tem como voltar atrás mais. Agora não. Agora nós vamos para frente. Marcos 13, versículo 9, diz assim: mas olhai por vós mesmo. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção no início desse versículo. Olhai para quem? Para o meu irmão? Olhai para o meu parente? É isso que ele está mandando eu fazer? Olhai por quem? Por vós mesmos. Você tem que cuidar de você, você tem que olhar para você, olhar por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis... Essa daqui está falando, primeiro vamos entrar, vamos se enquadrar aqui, porque talvez alguns não sabem. Qual que é o título mesmo disso daqui? Jesus está falando do que vai acontecer nos últimos tempos. Irmão Ari pregou sobre isso, não foi, irmão? Recentemente. Por isso que eu falei que é uma continuação do que o irmão estava falando. Olha, então olha só: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão, olha outra coisa importante: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Ora, quando... até o 13, perdão. Então olha só, irmãos, aqui, primeira coisa, olhai por vós mesmo, olhe por você, olhe o caminho que você está caminhando neste mundo. Não fica olhando para o seu vizinho, não fica olhando para o seu amigo, não fica olhando para o seu irmão, olhe por você. Veja se você está no caminho certo. Veja se você está sendo irrepreensível diante do Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui também que o evangelho precisa ser pregado. E eu precisava perguntar isso para vocês. Vocês acreditam que hoje existe algum canto do mundo que não conhece o evangelho? Difícil, né? Existem alguns países ainda que a pregação do evangelho são perseguidos, mas com certeza eles já ouviram de Cristo. Ah, mas tem um índio lá na Amazônia. Nada, índio tem televisão agora. O índio que nós conhecíamos antigamente, que tinha um arco, andava nu, não, você vai lá, o índio está com a camisa do Cristiano Ronaldo. Você assiste uma televisão lá, o índio está... quem que é? Eu sou fã do Ronaldinho. Se ele conhece o Ronaldinho, ele conhece Jesus Cristo. Ele já ouviu do evangelho. Agora eu também queria fazer outra pergunta para vocês. Quem é que vai ser os seus inimigos? A sua família, seus irmãos, seus amigos. Há hoje uma grande intolerância
palavra de Deus é clara. Há uma grande intolerância no mundo hoje. Os filhos não toleram os pais não toleram os filhos, não tem controle sobre eles. Você liga uma TV, você vê, o pai matou um filho, o filho matou um pai. Isso aí é comum, não assusta mais ninguém hoje. E a palavra de Deus está dizendo que eles vão nos entregar. Isso é muito fácil. A gente já vê isso hoje no meio das nossas famílias, falando de modo geral, pessoas que levantam bandeiras de outras coisas, nos criticam, porque somos evangélicos. A gente vê isso constantemente, tem na minha, tem na sua, tem em qualquer família. Minha família não tem isso, não vai demorar, não é praga que eu estou jogando não, porque às vezes a pessoa pensa, o irmão está jogando praga. Não é isso. O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos odiar, se já não odeia, porque quando você vê uma pessoa falando de um evangélico hoje na TV, você vê eles falando como se nós andássemos armados, prontos para dar um tiro. Não, a única coisa que a gente fala é a verdade. Pregamos o que a palavra de Deus, isso que incomoda, é a pregação da verdade. Então não há volta para isso. No princípio Deus confundiu o homem com a divisão de línguas, mas hoje não há volta. Hoje não há empecilho para os homens. Sabe uma coisa que me irrita, e eu acredito que irrita muito vocês também, e vivendo na época da tecnologia, você vai num lugar, você pega o seu celular, tenta ligar, bendito do celular não dá cobertura. Está num lugar, internet, você já fica tudo nervoso com a internet, porque a internet, nós somos velhos, imagina os jovens, né? Isso também vai acabar um dia. Pode ter certeza, porque quando eles inventaram o celular, era desse tamanho, era um tijolão que andava aqui, e os mais velhos vão lembrar, os novos não adianta nem falar, não vai lembrar, mas a primeira propaganda que eu me lembro de ter visto no celular, era um cara trabalhando na roça com trator, o celular tocava, ele tirava aquele tijolo do lado e, não era? Muitos lembram dessa propaganda. Aí depois eles acharam que o celular tinha que ser menor. Eu já tive um celular que era desse tamanhozinho, não presta para nada, só era pequeno. Aí agora o celular serve para tudo. Tem gente que não tem nem computador, porque já faz tudo no celular. Inclusive eles põem, agora tem um negocinho ali que tipo de um joystick, que é para jogar, né? Já põe o celular ali, já joga, já põe ali também o celular, já acopla num teclado, e ali mesmo eles fazem trabalho de escola, falam. O celular serviu para tudo hoje. Por isso que o computador muitas vezes caiu lá embaixo o preço dele também, que era muito caro. Estava querendo comprar um negócio, aí uma pessoa falou para mim, eu vou comprar um celular, quanto? 5 mil. Dá para comprar 2 negócios do que eu queria. 5 conto um celular. E é o que eles estão fazendo hoje. O celular ficou mais caro do que um computador. Mas mesmo assim, nós ficamos nervosos quando o celular não dá linha, quando a internet não está pegando. Mas isso daí, irmãos, é estrutura. Quando nós trabalhávamos na usina, que tinha o programa 5S, o programa 5S falava o seguinte, que quando era cultura, a cultura da pessoa é mais difícil de mudar, mas a estrutura não, a estrutura é fácil, é só você ter dinheiro que você dá a estrutura. E é verdade, assim é a questão do celular hoje. Basta ter estrutura. Penso eu que Deus ainda está dando uma segurada ainda nessas questões ainda.
mas é um caminho sem volta, pode ter certeza disso. Tem uma frase aqui que eu coloquei assim, ó: as crianças de hoje sabem mais que os velhos de antigamente. Será que tem um pingo de verdade nessa frase? Tem, né? Eu até coloquei aqui, ó, Mariana. Cadê a Mariana? Aí ela lá no fundo. Mariana esse dia chegou lá em casa, brincando com um negocinho lá, eu vou fazer um mobile. Fiquei olhando, cheguei passando e falou: o que é isso que a Mariana falou? Aí ela foi me explicar o que era, né? E muitas outras coisas. Olha o tamanho. Eles têm mais vocabulário do que nós. Quando nós éramos pequenos, nós não sabíamos nada. Chegava a gente em casa, a gente corria para o mato. Hoje eles chegam, eles vão lá, eles atendem telefone, eles atendem quem chegou, eles conversam, fica lá, conversa mais do que nós, tem um diálogo para falar as crianças. É claro, devido à evolução, devido às informações que eles recebem, por isso que eu falo que as crianças de hoje sabem mais do que os velhos de antigamente. Quarto e último ponto: perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios 4, versículo 9. 2 Coríntios 4, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Seremos perseguidos com toda certeza. Com certeza seremos perseguidos. Seremos abatidos, também vamos nos encontrar desta forma, mas é Deus quem nos dará a força. Assim como Ele deu no passado para aqueles homens que foram fiel a Ele, Ele nos dará a força. Nós temos um Pai, e Ele está no céu, Ele está acima de todos nós, mas mesmo assim nós não podemos subestimar o nosso inimigo, não. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Em Marcos, capítulo 13, voltando um pouquinho lá, em Marcos, capítulo 13 ainda, versículo 19, Marcos 13, 19, ele diz assim, é 19? Não, não é. Deixa eu ver. Só um minuto, irmãos. Marcos 13. Eu vou achar aqui, só um minuto que eu vou achar. Eu preciso achar esse versículo porque ele é importante para mim na pregação. Marcos 13. Achei aqui, ó. Ele diz assim, é o 16, não, 17, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, olhai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Olha, por que nós não podemos subestimar o nosso inimigo? Primeiro porque nós conhecemos a história do mundo e já sabemos que muitos dos nossos irmãos foram perseguidos no passado. Muitos morreram pela fidelidade da palavra. Aqui ele está dizendo, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ai das grávidas.
Tem muita gente que talvez não sabe por que a palavra fala isso. É claro, uma grávida consegue correr? Ai daquelas que amamentam naquele dia, uma mãe vai deixar o seu filho para trás? Apesar que hoje tem mães que não pensaria duas vezes. Ele também fala, olha, orai para que isso não aconteça no frio. E ainda fala da abreviação daqueles dias. Por quê? Porque senão nós não suportaríamos. Porque a provação é muito grande. E nós precisamos entender, precisamos saber que isso vai acontecer. Já está acontecendo. Talvez você não está percebendo, mas já está acontecendo. Já existe uma perseguição. Basta você ser verdadeiro. Já existe. Mas quem está em nós é maior do que nós. Amém? João 16. João 16. Versículo 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é Jesus falando. E em 1 João, também para complementar o que nós estamos falando, 1 João, lá no finalzinho da tua Bíblia, e versículo também 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, o que está no mundo não é maior do que o nosso Deus, e nós temos que dar graças a Deus por isso. Ele é maior, e você nunca deve se esquecer disso. Ele deve estar na sua vida. Não é fácil o que nós vamos passar, mas Ele nos dará força. Ele nos dará força. Abatidos, mas não destruídos. Nós não vamos ser destruídos. Nós não vamos. Deus é por nós. Quem será contra nós? Amém? Irmão,